Boa noite, queridos, graça e paz. Quero ler um texto da Palavra de Deus que se encontra em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O indispensável convite de Jesus. Muitos convites são feitos a nós, mas todos os convites, eles têm limitação de pessoas, de espaço. Mas quando Jesus lança esse convite, principalmente aos seus irmãos, os judeus, mas Jesus não lança somente o convite para eles. Mesmo que em João, no capítulo 1, versículo 12, o próprio Jesus diz que ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas todos quanto creram, ou todos quanto que receberam o convite, se tornaram filhos de Deus. Pois então o convite que Jesus faz nessa ocasião, ele faz por quê? Porque ele entende que naquela determinada situação, naquele contexto, os seus irmãos judeus, principalmente o povo, estava sendo colocado diante de um jugo pesado, o qual o povo não podia suportar. Podemos dizer que esse jugo era o jugo da lei, era o jugo da letra. Paulo vai dizer que a letra mata, mas o espírito vivifica. E Jesus então está trazendo uma esperança de dias melhores para o povo judeu. Alguns partidos religiosos da época eram responsáveis então por este jugo pesado. Eles mesmos não podiam suportar, mas eles colocavam sobre o povo, sobre as costas do povo. Então nós temos os partidos como, por exemplo, os saduceus, os escribas, os zelotes, os herodianos, tantos outros partidos na época religiosa, na época em que Jesus estava chegando com a mensagem e a proclamação do Evangelho e estabelecendo o reino de Deus nos corações dos homens. Jesus então lança esse convite e essa proposta. Então é um convite realmente diferenciado. É um convite em que o homem não poderia rejeitar. É um convite indispensável, é um convite em que ninguém pode rejeitá-lo, porque é um convite que fala sobre uma ação de Jesus na vida do homem. Ou seja, aquele que experimentasse esse convite veria, tomaria, receberia e entenderia qual era o verdadeiro propósito da vinda de Jesus. Então Jesus, ele lança este convite para todos os homens. E aí é um diferencial dos outros convites. Neste convite que Jesus faz, nós podemos ver esse primeiro ponto, que é um convite sem acepção de pessoas. Jesus, ele olha para todos e lança este convite. Então a gente vai ver aqui que o convite que Jesus faz é um convite para todos os homens. Quando nós falamos homens, nós não estamos falando de gênero, nós estamos falando de raça. Se falássemos aqui de gênero, iríamos dizer que é um convite com acepção, ou seja, Jesus estava somente chamando os homens. Mas Jesus então chama homens e mulheres. Quando fala de homem, está falando de raça. Então olha o que a palavra de Deus nos diz em Romanos, no capítulo 2, versículo 11, o apóstolo Paulo testifica isso. Que se o pai não faz acepção de pessoas, o filho também não faria. Até porque o pai, ele então vem como Deus Filho e na sua mesma essência, o seu mesmo amor, os seus atributos, como bondade, fidelidade de Deus, são também inerentes ao próprio Filho.
Então, se o Pai não faz acepção de pessoas, o Filho também não faria. Então, o convite que Jesus lança é o convite para todos. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, olha só, se Deus não faz acepção de pessoas, o convite que Jesus faz quando diz assim, vinde então, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Então, Jesus está chamando a todos os homens, a todas as mulheres, a todos os adolescentes, a todos os jovens, a todas as pessoas para o seu convite. Jesus ele faz isso quando chama os seus discípulos. É uma prova de que também Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus ele não escolhe, ele chama, os homens escolhem, mas Deus não chama. Os homens quando lançam seus convites, eles escolhem a dedo a quem eles querem que permaneçam naquele lugar ou fazendo alguma coisa com eles em um determinado lugar, por exemplo, em uma festa, em uma viagem. Mas Deus ele não faz escolhas, Deus ele faz um chamado. Ele chama o homem, chamou o homem para esse convite. Em João capítulo 3, versículo 16, é bem conhecido que também Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo é um conjunto, sem distinção, sem deixar ninguém para trás, sem olhar com indiferença, mas olhar com um olhar de chamamento para que todos possam participar. Jesus, então, quando chama os seus discípulos, no capítulo 6, versículo 13 de Lucas, olha o que o texto diz. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Então Jesus chama 12 dos seus. E olha quem ele chama. Ele chama a Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Jesus sabia dos problemas de relacionamento que Pedro teria com Mateus. Pedro sabia da traição de Judas Iscariotes e até mesmo da mão que ele iria colocar na tesouraria. Mas Jesus deu a oportunidade de chamar a todos. Assim também nos dias atuais, o Espírito Santo, o qual está derramado sobre a terra, o mundo, convoca, chama a todos os homens. Deus, ele não vai, o Espírito Santo de Deus não vai fazer acepção de pessoas. Ele quer que os homens se aproximem dele, se cheguem a ele. Ele fez isso na história do início da igreja, quando ele foi a bárbaros, ele foi a judeus, ele foi a gregos e a gentios. E tantos quantos creram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, porque entenderam, porque aceitaram o convite, o toque do Espírito Santo. E Jesus, quando ele veio, em Mateus, ele é bem claro, no versículo 28, ele diz, vinde a mim todos vós, todos vocês. Mas uma segunda coisa que esse texto nos mostra, não é só que Jesus veio para todos, mas se alguém convida, convida também para alguma coisa. Por que Jesus estava convidando? Jesus convida a todos, mas ele convida para alguma coisa. E para que Jesus está convidando? Jesus convida para desfardar os homens dos seus inconvenientes ou das suas inconveniências. O que Jesus está dizendo no texto é bem claro. Vocês que estão cansados e sobrecarregados. O peso que os judeus, principalmente, estavam carregando por causa dos principais, daqueles que se diziam altamente religiosos, os principais da sinagoga, do templo, do sinédrio, esses estavam colocando, então, jugo muito pesado nas costas do povo, e o povo não suportava. Os fariseus, os saduceus,
os essênios, os zelotas, eram homens altamente religiosos, mas não estavam vivendo como condiz a palavra que hoje nós lemos, e não estavam vivendo na época com a palavra em que também os seus pais, através dos profetas, receberam. E Jesus então chega para dizer ao povo, não só ao povo, mas também os principais sacerdotes, mas também os principais escribas, também os principais do templo, daqueles que estavam, entre aspas, acima de uma autoridade religiosa do povo. Jesus também convidou, Jesus também quis que eles viessem a ele, para eles poderem serem libertos dessa coisa pesada que eles também não conseguiam nem carregar, mas colocavam nas costas dos outros. Olha, queridos, o que a palavra de Deus justamente nos diz em relação a isso. Que Jesus, quando ele diz que ele veio convidar aos homens que estão cansados e sobrecarregados, a misericórdia e a compaixão de Jesus, ele quis trazer para os homens. Quando Jesus, ele expressa o seu convite, ou lança o seu convite, é um convite porque ele sabe que o homem sozinho não pode carregar as suas lutas, as suas dificuldades, não pode levar sobre si o peso da lei, da justiça. Não. Então Jesus ele veio para trazer o alívio imediato, o socorro para aqueles que estavam, muitos deles, quem sabe, tristes, né, com a situação que estava vivendo. Será então que não terei a minha salvação, não terei o meu perdão, não serei aceito pelo meu Deus? Porque, olha só, queridos, era muito duro eles olharem para eles e perceberem o quanto era pesado aquele jugo, o jugo da lei, o jugo da letra, da condenação. Então eles estavam desesperados. Então Jesus também sente isso, percebe isso e oferece esse convite para que pudesse Jesus então tirar todo o peso, né, do cansaço, daquilo que estava pesado. Então Jesus queria então tirar ou descarregar o peso das costas daqueles que estavam ali. Esse foi sempre o sentimento de Jesus. Me faz lembrar quando Jesus ele olha para Jerusalém, e nesse mesmo sentimento de Jesus em convidar aqueles que estavam ali com os seus pesos, os seus fardos, e ele queria então trazer para ele. Quando Jesus convida, não convida somente para que os homens possam ouvir do seu convite. Não. Mas Jesus queria fazer algo mais do que simplesmente um convite. Jesus queria aliviar. Jesus queria tirar o peso insuportável das costas, dos ombros, da mente, da alma, do coração. A lei estava a todo momento dizendo: vocês são pecadores, vocês irão morrer, vocês são condenados. É como se hoje para nós a lei somente a lei existisse e a graça não. A lei estava dizendo: vocês irão para o inferno, vocês irão para o inferno, porque vocês não têm a mínima possibilidade de serem libertos da condenação, da lei, pois ela mata. E Jesus então nos deu a oportunidade de podermos receber, aceitar o convite dele. Quando Jesus, em uma certa ocasião, me faz lembrar em Mateus 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Olha, queridos, quanta misericórdia, quanta graça, quanto amor. Olha o convite também de Jesus. Quantas vezes quis eu vos chamei para que vocês se tornassem como filhos. E então, como a galinha agasalha os seus pintos, defende debaixo das suas asas,
Queria eu também, ó Jerusalém. Queria também, ó vocês, judeus, fazer isso. Mas, queridos, o convite está lançado, porque Jesus não suporta ver o sofrimento, o peso carregado pelo seu povo, o qual não pode suportar. Jesus está vendo, Jesus está sentindo as suas dores, as suas lutas. Muitas coisas estão sobre você e você não pode carregar. Você não pode, muitas das vezes, não somente carregar, mas você não pode se desfazer delas. Então Jesus quer ajudar a você, a nós, a se desfazer dessa luta, desse peso, desse infortúnio que está nos tirando a paciência, o sossego, a paz. É isso que Jesus então veio fazer. Tem uma outra coisa interessante nesse texto, quando Jesus lança este convite. Ele também nos dá uma permissão para que o seu jugo seja colocado sobre os homens. Mas como é possível isso? Jesus nos convida para tirar um jugo pesado, para nos trazer alívio. E agora Jesus então propõe, olha o que ele diz aqui, tomai sobre vós o meu jugo, no mesmo texto que nós lemos. Então Jesus propõe tirarmos um jugo, mas era o jugo dos homens, era o jugo da lei, era o jugo da letra, era o jugo da condenação. Agora Jesus então propõe agora que nós carregássemos, ou que carreguemos então agora o seu jugo. E ele diz aqui, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O convite de Jesus é também para que a gente possa permitir que o jugo dele venha sobre nós. Agora, queridos, não é um jugo de ira, de condenação, o qual os pais, os principais, colocavam sobre o povo. Uma letra, uma lei que matava, que condenava. Agora um jugo de Jesus, de bondade, de misericórdia, de compaixão, de amor, de perdão. É esse jugo que Jesus quer colocar sobre os nossos ombros, sobre as nossas costas, sobre a nossa vida. O jugo dele é esse. É leve, o fardo é leve, o jugo é leve. É como uma pena, é como um vento. É o seu espírito que é doce, que é amável, que é solidário. O Espírito que intercede por nós, ele quando diz que quer agora trazer o seu jugo sobre nós, ele está dizendo que virá sobre nós o socorro dele, a salvação dele, a justiça dele. Não é a ira dos homens, mas é a justiça dele. É o amor incondicional dele. Ele nos ama mesmo que nós não amemos tanto. Ele permanece fiel se nós formos infiéis. Ele não quer que sejamos infiéis, que sejamos fiéis, mas a nossa infidelidade não o torna infiel. É esse jugo que ele quer colocar sobre as nossas vidas. Paz, amor, bondade, benignidade. Esses atributos inerentes a ele, que são dele, e ele quer trazer sobre nós. É esse jugo. Não é mais um jugo da lei, um jugo da condenação, um jugo da escravidão, da perversidade, da matança, do sofrimento, da angústia, da dor. Não. Mas é um jugo da suavidade, da paz, da harmonia, da felicidade que Jesus quer trazer sobre nós. E quando as lutas vierem, quando as dificuldades vierem, esse jugo de Jesus sobre nós dará então suporte necessário para podermos avançar, caminhar, sem que nada sobre as nossas costas nos impeça de caminhar, de andar no caminho da perfeição, da paz e da salvação. Permita então que nesse convite de Jesus, ele lance o jugo dele sobre nós. Porque só assim, o jugo de Jesus lançado sobre nós, é que podemos suportar todas as dificuldades e lutas que virão no caminho. Uma quarta coisa que me chamou a atenção, queridos, nesse texto, é que o convite de Jesus traz estabilidade,
segurança para a nossa alma. Estabilidade e segurança. Nos dias que nós estamos vivendo, nos dias difíceis, eram os mesmos dias difíceis de instabilidade e de segurança. Os judeus não tinham certeza da salvação. Os judeus não tinham certeza se estavam próximos de Deus ou não. Porque quando eles olhavam e viam o jugo dos principais sendo colocado sobre eles, o jugo da lei, o jugo da letra, o jugo da condenação, havia uma instabilidade, havia um medo, um pavor. Provavelmente eles estavam como que deprimidos por causa da condenação e da morte. Mas agora então, Jesus convida para que eles possam ter estabilidade na alma, segurança, conforto, salvação. Porque esse jugo de Jesus é diferente do jugo dos homens. Ele diz assim: e acharás descanso, ou acharei descanso para a vossa alma. É Jesus que está dizendo. Não são mais os judeus, não são mais os pais, não são mais os chefes da sinagoga, do sinédrio, do templo. Não são mais os principais, os maiorais. Não, mas o próprio Jesus está dizendo: e achareis descanso, estabilidade, tranquilidade, segurança para as vossas almas. Queridos, só Jesus pode nos trazer essa segurança. Só Jesus pode trazer essa estabilidade. Jesus, ele nos dá a certeza da nossa salvação, porque ele mesmo diz, ele vai dizer que ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas todos quantos creram nele, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, se nós cremos, nós nos tornamos filhos do Pai, por ele, por Jesus. Então não há dúvida, não deve restar nenhuma dúvida. Se nós verdadeiramente cremos em Jesus, nós teremos estabilidade e segurança na nossa alma. Os dias podem ser difíceis, mas nós temos a certeza de que com ele nós estamos seguros. Salmos 62, versículo 5, ele vai dizer: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Somente ele é a rocha que me salva, ele é a minha torre alta, não serei abalado. Olha, quando o Senhor nos convida e nós colocamos o jugo dele nas nossas vidas, sobre nós, a certeza do que, como diz o salmista, a nossa alma está sim segura, não será jamais abalada. Querido, preserve sim o jugo de Jesus na sua vida. Não o jugo dos homens, o jugo da religião, não, mas o jugo de Jesus. Ele realmente traz estabilidade, segurança, salvação para as nossas almas. Nunca permita que aquilo que Jesus colocou sobre nós, que nos deu quando ele foi para o Pai, ele deu seu Espírito Santo, derramou seu Espírito Santo para que nós pudéssemos ter salvação, para que pudéssemos ter vida eterna, a qual nós temos. Abre o teu coração para ele. Se nessa noite eu não sei como é que está a tua alma, se está estável, eu não sei qual é o fardo que você está carregando, o jugo que você está carregando, mas hoje convide Jesus Cristo a entrar na tua vida, a pôr o fardo dele sobre você, o jugo dele sobre você, e você verá a mão leve, a mão gratificante, a mão acolhedora, a mão sustentadora, a mão que guia, que protege. É a mão do Senhor sobre a tua vida. Ele te conduzirá, ele te levará, ele levará a tua alma a descanso seguro e a descanso eterno. Confia nele, entrega o teu caminho a ele, receba, aceite o convite dele nessa noite e você verá a glória dele se manifestar na sua vida.
Feche os seus olhos. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam derramadas, Senhor, sobre o teu povo, não somente agora, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Que Jesus te abençoe, que Jesus possa iluminar a tua mente e abrir o teu coração para entender que há libertação só em Jesus Cristo.